Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Simone Porto e hoje vamos começar a nossa segunda aula do projeto Empreender para Mulheres Pretas. Desde já peço o apoio aí de vocês, curtindo, compartilhando e salvando este vídeo. Manda para aquela pessoa que está empreendendo, que quer empreender ou que quer adquirir conhecimento sobre o empreendedorismo. Vamos lá? Depois do intro, começa a nossa aula. Fica comigo. Bom, pessoal, vocês lembram lá na nossa primeira aula, quando nós discutimos sobre as perguntas da estruturação do negócio através da ferramenta 5W2H e também a importância do posicionamento de um nome forte do negócio de vocês para posicionar na cabeça do cliente? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos dar mais um passo. Nós vamos falar sobre custos fixos e custos variáveis e também a importância dele no empreendimento. Essa aula é muito importante. Eu sugiro que salvem para depois poder reverem. Você sabe o que é um custo? Você sabe o que é uma despesa? Se não, vamos começar respondendo essas perguntas. O custo ele está atrelado à produção do bem ou serviço. Já a despesa, ela está não necessariamente à produção ou ao serviço. Agora eu vou te dar um exemplo. Manutenção de um prédio. Ela é uma despesa, ela não é um custo. O custo está atrelado à produção do bem ou serviços ofertados. Já a despesa, ela não está atrelada exatamente à produção ou serviço. Vou dar um exemplo. Eu tenho um negócio e a produção, eu produzo bolachas. E só que o meu prédio precisa de manutenção, prédio próprio e tal. A manutenção desse prédio, ele vai se configurar como despesa. Então, pessoal, essa é a diferença. O custo está atrelado diretamente à produção e a despesa pode estar ou não. Agora, vamos falar sobre custos fixos e custos variáveis. Custos fixos são aqueles custos fixos, por exemplo, mensalmente, independente da produção ou não. Respondendo à pergunta, o que são custos fixos? Os custos fixos, eles são aqueles custos fixamente independente da produção. Por exemplo, água, luz, telefone, internet. Esses custos, eles vão existir independente da produção. Já os custos variáveis, eles variam de acordo com a produção. Vamos dar um exemplo. Encomenda de bolos. Eu tenho 2 bolos para fazer, um exemplo. Aí eu tenho quantidade X de matéria-prima para comprar, não é verdade? Eu não preciso comprar matéria-prima para 10 bolos se eu tenho 2 bolos para fazer. Tanto é que alguns alimentos dentro algumas matérias-primas são altamente perecíveis. Então, este é o custo variável. Dando um exemplo de custos variáveis, como eu já havia mencionado anteriormente. Matéria-prima, empresas que vendem, comissão de vendas entra também como custos variáveis, porque de acordo com o volume de vendas ou com a venda em si, que o vendedor, que o funcionário e a empresa vão ter aquela comissão em cima daquela venda. Se não há vendas, o salário daquele funcionário ele fica num determinado valor. Quem é vendedor aí, é meu seguidor, sabe, né, que quanto mais vendas fizeram, de acordo se for uma venda com volume bem grande, né, um valor muito alto, quanto maior o valor, maior a comissão, né, é assim que funciona. Você sabia que a gente pode mapear os nossos custos fixos e variáveis dentro do nosso empreendimento? Sim, respondendo algumas perguntas.
gastei algum valor que foi diferente esse mês? Ou nos últimos 3 meses foi diferente o valor? O valor apresentado, qual é a relação com o que eu produzo? Alguma relação direta, indiretamente? Minha sugestão lembra que a gente abordou que o custo fixo é aquele que não muda? E o custo variável é aquele que varia de acordo com a produção? Então, você pode fazer um checklist e nesse checklist fazer algumas perguntas. O que eu anotei? O que tem valor em relação com a produção e o que não tem? Como é que eu posso fazer para diminuir os meus custos ou o que foi gasto e manter a qualidade do meu produto ou serviço? Isso é muito importante, pessoal, porque a gente sabendo mapear os nossos custos fixos e custos variáveis, a gente vai conseguir dar valor e também precificar o nosso produto e o nosso serviço. Porque hoje, ainda, há grande dificuldade nessa parte de precificação, né? A gente às vezes não consegue precificar. A gente tem um grande conhecimento. Então, hoje, falamos sobre custos fixos e variáveis, alinhando as estratégias do cotidiano, né? As situações que a gente passa no cotidiano. Na nossa próxima aula, abordaremos sobre alguns aspectos de marketing e alguns conceitos um pouquinho mais aprofundados para ajudar você aí no seu negócio. Acompanhe as aulas, salve essa aula se você quiser ver novamente. E eu aguardo você na próxima semana para a nossa terceira aula. Hoje ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.